Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, a série O Grande Conflito, um reformador americano, ou também a profecia. Antes de eu falar sobre o fazendeiro Guilherme Miller, né, que participou, do desapontamento de 1844, que ele leu de Gênesis até o Apocalipse, estudou a Bíblia, ele fez um cálculo que ele estava enganado. Vou falar que cálculo que é esse que ele se enganou e como ele revolucionou a palavra de Deus, pregando para as pessoas, reavivamento, nos Estados Unidos da América. Tá ok? Antes de eu falar sobre esse assunto que a Ellen G. White descreveu, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? É grátis, totalmente de graça, não custará nada para vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, vim aqui hoje gravar mais um vídeo, falar sobre o grande conflito, falar sobre Guilherme Miller, esse reformador americano que estudou a sua palavra, meu Deus, que estudou as profecias, fez tudo certo, meu Deus, mas fez um cálculo errado, aquele que pôs em xeque a todos, mas ninguém desistiu e continuou, estudando a tua palavra, meu Deus. Por isso, venho aqui hoje, nesses minutos e segundos, pregar esta palavra, a sua palavra, meu Deus, que é infinita. Por isso, meu Deus, que tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Um reformador americano, um fazendeiro honrado e honesto que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, mas que desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para dar início à proclamação da segunda vinda de Cristo. Como muitos reformadores, Guilherme Miller lutou contra a pobreza no princípio de sua vida, aprendendo assim as grandes lições de atividade e negação própria. Os membros da família a qual pertencia caracterizavam-se por um espírito independente e amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em seu caráter. Seu pai havia sido capitão do exército durante a Revolução, e os sacrifícios que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tormentoso período pode ser imputadas às circunstâncias difíceis nos anos iniciais da vida de Miller. Miller era dotado de sadia constituição física, e já na infância dera mostras de força intelectual superior. À medida que crescia e desenvolvia-se, essa dotação se tornou ainda mais marcante. Sua mente era ativa e bem desenvolvida, e Miller possuía aguda sede de conhecimento. Embora não tivesse ele desfrutado as vantagens de uma educação acadêmica, seu amor ao estudo e o hábito de pensamento cuidadoso e aguçado senso de crítica tornaram-se um homem de sadio juízo e amplitude de visão. Possuía irrepreensíveis caráter moral e uma invejável reputação, sendo geralmente estimado por sua integridade, parcimônia e benevolência. Às custas de muita energia e aplicação, conseguiu inicialmente adquirir competência mantendo ainda seus hábitos de estudo. Miller assumiu vários cargos civis e militares com honras, e o caminho da riqueza e honra parecia amplamente aberto para ele. Sua mãe era mulher de notória piedade, e na infância estivera ele sob a influência de impressões religiosas. Entretanto, ao chegar ao início da idade adulta, acabou por se associar a ateístas, cujas fortes influências originavam-se do fato de serem eles, geralmente bons cidadãos e homens de disposição generosa e benévola. Vivendo
vivendo no meio de instituições cristãs, seu caráter havia sido em certa extensão moldado pelo ambiente. Os bons predicados que lhes granjeavam respeito à confiança eram devidos à influência das Escrituras, mas essas boas dávidas foram pervertidas para se voltarem contra a palavra de Deus. Pela associação com esses homens, Miller foi levado a adotar seus sentimentos. As interpretações escriturísticas de então apresentavam dificuldades que lhe pareciam insuperáveis. Todavia, sua nova crença, conquanto pudesse de lado a Bíblia, não oferecia nada melhor para substituí-la, e estava longe de satisfazê-lo. A despeito de tudo, continuou mantendo essas opiniões durante mais ou menos 12 anos. Mas com essa idade de 34 anos, o Espírito Santo impressionou-lhe o coração com o senso de sua condição como pecador. Não encontrou em sua crença anterior nenhuma garantia de felicidade além da sepultura. O futuro era escuro e trágico. Referindo-se posteriormente aos seus sentimentos dessa época, disse ele: o aniquilamento era um pensamento gélido e deprimente, e a obrigação de prestar conta significava segura destruição para todos. O céu era como bronze sobre minha cabeça, e a terra como ferro sobre meus pés. A eternidade o que era, e por que existia a morte? Quanto mais eu ponderava, mais distante ficava da solução. Quanto mais pensava, mais dispersas eram as minhas conclusões. Tentei parar de pensar, mas meus pensamentos não podiam ser controlados. Eu me sentia verdadeiramente miserável, mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava-me sem saber de quem, sabia que havia alguma coisa errada, mas não tinha ideia de onde ou como encontrar o que era certo. Lamentava, mas sem esperança. Miller continuou nesse estado durante alguns meses. Subitamente, diz ele, o caráter de um Salvador foi vividamente gravado em minha mente. Parecia que podia haver um ser tão bom e compassivo que fizesse expiação por nossas transgressões, salvando-nos assim de sofrer a penalidade do pecado. E imediatamente senti o quão amável este Salvador deveria ser. Imaginei poder lançar-me em seus braços confiando em sua misericórdia. Mas surgiu a pergunta: como poderia ser provada a existência desse ser? A parte da Bíblia descobri que não poderia obter nenhuma evidência de semelhante Salvador ou mesmo do estado futuro. Vi que a Bíblia relevava exatamente o Salvador que eu estava necessitando. E fiquei perplexo por descobrir como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devessem ser uma revelação de Deus. Elas se tornaram meu deleite e encontrei em Jesus um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000, e as Escrituras que antes eram obscuras e contraditórias, agora se tornaram uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Minha mente se acalmou e fiquei satisfeito. Descobri que o Senhor Deus é uma rocha em meio ao oceano da vida. A Bíblia tornou-se para mim um estudo principal, e posso em verdade dizer que a examinava com grande deleite. Vi que não me fora dito nem a metade sobre ela. Admirava-me de que me não houvesse visto antes de sua beleza e glória, e surpreendi-me por havê-la rejeitado. Descobri que tudo que nela estava revelado era o meu coração. Poderia desejar em um remédio para cada enfermidade da alma. Perdi todo o gosto por outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Memórias de Guilherme Miller, de S. Bliss. Ele agora professava publicamente sua fé na religião que havia desprezado, mas seus companheiros incrédulos não demoraram em remenorar todos os argumentos e não tardaram em produzir todas aquelas concepções com que o próprio Miller terceira contra a dívida autoridade das Escrituras. Não estava então preparado para lhes responder, mas arrazoava que se a Bíblia fosse uma revelação de Deus, deveria ser coerente consigo mesma, ter sido dada para a instrução do homem e assim adaptada à sua compreensão.
Decidiu-se a estudar as Escrituras por si mesmo e averiguar se as aparentes contradições não poderiam ser harmonizadas, esforçando-se por colocar de lado todas as opiniões preconcebidas e abrindo mão de consultar comentários. Comparou versículo com versículo, buscando auxílio nas referências marginais e numa concordância bíblica. Prosseguiu em seu estudo de maneira sistemática e metódica, principiando pelo livro de Gênesis e lendo versículo por versículo. Miller ia avante não mais rapidamente do que lhes permitisse esclarecer o significado de muitas passagens e deixar o livro de todas as dificuldades. Quando encontrava algo nebuloso, era o seu costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter alguma relação com o assunto em estudo. Permitia que cada palavra fizesse sua relação própria com o tema do texto, e se o seu ponto de vista sobre a passagem se harmonizasse em cada texto paralelo, resolvia-se a dificuldade. Assim, sempre que deprasse uma passagem difícil de entendimento, descobria a explicação em alguma outra parte das Escrituras, à medida que estudava com fervente oração para obter divina iluminação. Aquilo que anteriormente parecia confuso à sua compreensão agora se tornara claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos capítulo 119, verso 130. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse. São um livro, era apenas um livro, era Daniel e Apocalipse. Daniel é a revelação, é a profecia, e o Apocalipse é a revelação. Empregando os mesmos princípios de interpretação utilizados no exame das outras partes das Escrituras, ele descobriu para sua grande alegria que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias, na medida em que cumpridas, foram de maneira literal, que todas as variadas figuras, metáforas, parábolas e símiles e etc. eram explicados por seu contexto imediato, ou termos nos quais estavam expressos eram definidos em outros textos escriturísticos, e quando assim explicados deveriam ser entendidos literalmente. Disse ele: fui assim persuadido de ser a Bíblia um sistema de verdades reveladas, tão claras e simplesmente apresentando que o caminhante, embora possa ser um tolo, não precisa errar. Bliss. Elo após elo da cadeia da verdade, recomeçava seus esforços na medida em que, passo a passo, investigava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais lhe estavam guiando a mente e abrindo as Escrituras à sua compreensão, adotando a maneira como as profecias se haviam cumprido no passado como critério mediante o qual analisar aquelas que ainda se achavam no futuro. Convenceu-se que a visão popular acerca do reino espiritual de Cristo, um milênio temporal antes do fim do mundo, não era sustentada pela palavra de Deus. Essa doutrina, apontando para 1000 anos de justiça e paz antes da vinda pessoal do Senhor, afaste-se para bem longe os terrores do dia de Deus. Mas, por agradável que isso possa ser, é contrário aos ensinos de Cristo e seus apóstolos, os quais afirmaram que o trigo e o joio devem crescer juntos até a ceifa, o fim do mundo. Mateus capítulo 13, verso 30 e capítulo 38, verso 41. Que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 13 e o versículo 1. E que o reino das trevas continuará até o advento do Senhor, sendo consumido pelo espírito de sua boca e destruído com o resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de Cristo não foi defendida pela Igreja Apostólica. Não foi aceita de modo geral pelos cristãos até cerca do início do século XVIII. Como todos os outros erros, seus resultados foram negativos. Ela ensinava os homens a esperarem a vinda do Senhor para um futuro muito distante, e impedia-os de dar ouvidos aos sinais que anunciavam sua proximidade.
criavam neles um sentimento de confiança e segurança que não estava bem alicerçado, levando muitos a negligenciarem a preparação necessária para o encontro com seu Senhor. Miller descobriu que a vida literal e pessoal de Cristo é plenamente ensinada nas Escrituras. Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E o Salvador declara: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 30 e 27 e 30. Ele deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais. O Filho do Homem virá em sua glória e de todos os santos anjos com ele. Mateus capítulo 25, verso 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais juntarão os seus escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 31. Por ocasião de sua vinda, os justos mortos ressuscitarão e os justos vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto é mortal e se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. E em sua epístola aos Tessalonicenses, após escrever a vinda do Senhor, diz o apóstolo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O povo de Deus não poderá receber o reino antes do advento pessoal de Cristo, disse o Salvador. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e de todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e de todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versos 31 a 34. Temos vistos pelos textos já citados que, quando o Filho do Homem vier, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Por esta grande transformação, são eles preparados para receber o reino. Pois Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. O homem em seu presente estado é mortal e corruptível, mas o reino de Deus será incorruptível e pendurará pelos séculos dos séculos. Assim sendo, o homem em seu estado atual não pode entrar no reino de Deus. Mas quando Jesus vier, conferirá a imortalidade ao seu povo e então os chamará para possuírem o reino no qual até então foram apenas herdeiros. Esses e outros textos mostram de modo claro à mente de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperava terem lugar antes da vinda de Cristo, tais como o reino universal de paz e o estabelecimento do reinado de Deus sobre a terra, deveriam ocorrer após o segundo advento. Além disso, todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética dos últimos dias. Foi levada à conclusão a partir do estudo das Escrituras somente de que o período designado para a continuidade da existência da Terra em seu presente estado estava prestes a se encerrar. Outra evidência que impressionava de forma vital minha mente, diz Miller, era a cronologia das Escrituras. Descobri que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado frequentemente ocorriam dentro de um determinado tempo. Os 120 anos do dilúvio, Gênesis capítulo 6, verso 3. Os 7 dias que precederam com 40 dias de chuva predita,
Gênesis capítulo 7, verso 4. Os 400 anos de permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 13. Os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, Gênesis capítulo 40, versos 12 a 20. Os 7 anos de Faraó, Gênesis capítulo 41, versos 28 a 54. Os 40 anos no deserto, Números capítulo 14, verso 34. Os 3 anos e meio de fome de 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e de Lucas, capítulo 4, verso 25. O cativeiro de 70 anos, Jeremias, capítulo 25, verso 11, e os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel, capítulo 4, versos 13 a 16. E as 7 semanas, 62 semanas, e a semana prefazendo 70 semanas determinadas aos judeus. Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Os eventos limitados por esses tempos que foram assuntos proféticos cumpriram-se depois de acordo com as suas predições. Bliss. Quer dizer, Guilherme Miller estudou todas as profecias. Estudando todas as profecias, chegou num denominador comum. Ela chegou à data final. Que eu vou falar daqui a pouco esta data. Quando, portanto, encontrou em seu estudo na Bíblia vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo, não pôde senão considerá-los como os tempos já dantes ordenados, que Deus revelou aos seus servos. Moisés disse: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Os estudantes da palavra de Deus podem assim confiantemente esperar que o mais estupendos eventos tenham lugar na história humana, conforme indicado nas Escrituras da verdade. Como estivesse plenamente convencido, diz Miller, de que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, de que ela não procedeu jamais da vontade do homem, mas foi feita quando os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro capítulo 1, verso 21, e escrita para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia senão como direcionadas à nossa séria consideração como qualquer outra porção dela. Senti, pois, que esforçando-se por me compreender o que Deus em sua misericórdia houve por bem nos revelar, eu não tinha direito de passar por altos os períodos proféticos. Bliss. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era de Daniel 8,14. Essa profecia é maravilhosamente bom de estudar. Eu amo estudar essa profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Daniel pergunta para o anjo: até quando, Senhor, acontecerá essas coisas? O anjo pergunta para o Senhor: até quando, Senhor, acontecerá essas coisas? E o Senhor responde para o anjo: até 2.300 tardes e manhãs, até o santuário será purificado. Quer dizer, Guilherme Miller estudou principalmente essa profecia. Ele chegou no dia que ele interpretou, que ele estudou, que Jesus iria voltar. Daqui a pouco eu falo. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, seguindo essa sua regra de fazer das Escrituras seu próprio intérprete. Miller descobriu que um dia em profecia simbólica representa um ano, Números capítulo 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Viu que o período de 2.300 dias proféticos ou anos literais estender-se-á muito além do final da dispensação judaica. Por conseguinte, este tempo não poderia refletir-se o santuário daquela dispensação. Miller concordou com a opinião geralmente aceita de que, na era cristã, a terra é o santuário, e, portanto, estendeu-se a purificação do santuário predita em Daniel 8,14. Representaria a purificação da terra pelo fogo, a segunda vinda de Cristo.
Miller concluiu que se fosse possível então encontrar o correto ponto da partida para os 2300 dias, seria possível determinar facilmente o tempo do segundo advento. Assim seria revelado o tempo dessa grande consumação, o tempo em que o presente estado, com todo o seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão, chegariam ao fim. Quando a maldição seria removida da terra, a morte seria destruída, quando os seres de Deus, profetas e santos, e todos aqueles que temem o seu nome seriam galardados e destruídos os que destroem a terra. Bliss. Com um novo e mais profundo zelo, Miller continuou o exame das profecias, devotando dias e noites inteiras ao estudo do que agora lhe parecia de tão estupenda importância e absorvente interesse no capítulo 8 de Daniel. Ele não encontrou nenhuma pista para o ponto de partida dos 2300 dias. O anjo Gabriel, conquanto tivesse recebido a ordem de dar a entender a visão a Daniel, fez-lhe apenas uma explanação parcial. Quando a terrível perseguição a sobrevier à igreja, foi pranteada a visão do profeta. Sua força física o deixou, não pôde suportar mais, e o anjo deixou por algum tempo. Daniel desmaiou e esteve doente por alguns dias. Espantei-me acerca da visão, disse ele, e não havia quem a entendesse. Entretanto, Deus ordenou a seu mensageiro: dá a entender esta visão. Essa comissão devia de ser atendida. Em obediência a ela, o anjo algum tempo depois voltou a Daniel, dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel capítulo 9, versos 22 e 23. Havia apenas um ponto na visão do capítulo 8 que fora deixado sem explicação, ou seja, aquele referente ao tempo, ao período dos 2300 dias. Então o anjo, retornando à expiação, enfatizou principalmente o assunto do tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. Quer dizer, 490 anos até 457 a.C., que era que o rei Artaxerxes, que era, prolongou o decreto. Que era esse decreto, que era para restaurar os muros de Jerusalém, que ela teve 3 decretos, de Ciro, que era de Dario, e de Artaxerxes, que eram os reis da Pérsia. Que era do rei Artaxerxes em 457 a.C. até o ano 34 depois de Cristo, que era da nossa era, 490 anos de chance, que era do povo israelita, que era de se voltar para Deus. Era que o povo estava se corrompendo. Então, 490 anos, que era de chance, que era para o povo se voltar para Deus. Então, de 457 até o ano 27, até o batismo de Jesus, 62 semanas. Elas se passaram. Quer dizer, se passaram. Era um tempo, se passou. O ano 27, Jesus se batizou. Ele ia afirmar uma aliança até de uma semana, que era uma semana em profecia, 7 anos. Ele ia fará uma aliança de 7 anos com o povo. Mas na metade daquela semana ele fez cessar o sacrifício, quer dizer, os 3 anos e meio que era da vinda de Jesus aqui na terra, ele morreu na cruz, ele cessou o sacrifício, que era o sacrifício que era do tabernáculo, que era da tenda, que era no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote, que era no lugar santo, que era sacrificava a ovelha, que era para perdão dos pecados do povo, que era Jesus, o próprio Cordeiro de Deus, morreu na cruz. Ele cessou o sacrifício. Por isso que a cortina do templo se rasgou de alto a baixo.
que era de alto a baixo. Que era por quê? Porque de alto a baixo. Que era, quer dizer, porque que era Jesus fez cessar o sacrifício. Que era, não tinha mais sacrifício para fazer. Que era o próprio Cordeiro de Deus morreu. Então, quer dizer, que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é maravilhoso. Eu amo estudar. É isso que a igreja hoje tem que falar para os cristãos. Nem isso as igrejas de hoje falam. Se alguém perguntar, se eu perguntar para alguém, você sabe o que significa a profecia das 2.300 tardes e manhãs, aquele que está relatado na Bíblia, que é Daniel 8,14? Não sei. Nem imagino que seja. Porque está numa escassez, de aprendizado das profecias. As igrejas não explicam. O anjo havia sido enviado a Daniel com o expresso propósito de explicar o ponto que deixará de compreender na visão do capítulo 8. A declaração relativa ao tempo, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Depois de convidar o profeta Daniel a considerar a coisa e entender a visão, as primeiras palavras do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui introduzida por determinada significa literalmente cortadas ou separadas. 70 semanas, representando 490 anos, afirma o anjo estarem separadas como pertencendo especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Visto que os 2.300 dias foram o único tempo mencionado no capítulo 8, deve ser o período das quais as 70 semanas foram separadas. As 70 semanas devem, porquanto fazem parte dos 2.300 dias, e os dois períodos devem começar ao mesmo tempo. O anjo declarou que as 70 semanas deveriam ser datadas a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se a data dessa ordem pudesse ser encontrada, então o ponto da partida era o período dos 2.300 dias seria descoberto. No capítulo 7 de Esdras está registrado o decreto, Esdras capítulo 7, versos 12 a 26. Em sua forma mais completa foi expedido por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 é dito que a casa do Senhor em Jerusalém foi edificada conforme o mandato, ou decreto, de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses três reis, ao darem origem, confirmarem e contemplarem o decreto, aperfeiçoaram-no conforme o requerido pela profecia para marcar o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano de 457 a.C., tempo em que o decreto foi completado, como data da ordem, verifica-se que toda a especificação profética foi plenamente cumprida. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, ou 62 semanas, ou seja, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data, 483 anos estenderam-se até o outono do ano 27 depois de Cristo. Nesse tempo cumpriu-se essa profecia. A palavra Messias significa ungido. No outono de 27 depois de Cristo, Cristo foi batizado por João Batista e recebeu a unção do Espírito Santo. Cristo, ele que deu esta ordem, que era das 2.300 tardes e manhãs para Daniel, e ele mesmo veio aqui para a terra cumpri-las. Ele disse muito bem quando ele veio aqui na terra: eu não vim revogar a lei, vim para cumpri-las. E cumpriu com perfeição, à risca. Por que ele tinha que ser batizado no ano 27, no outono do ano 27? Era por causa da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele estava cumprindo a profecia. 483 anos, do ano 457 da ordem, que era para restaurar Jerusalém, ao ano 27, do batismo de Cristo, 483 anos.
O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, verso 38. E o próprio Salvador declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas capítulo 4, verso 18. Depois de seu batismo, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Quer dizer, o tempo se cumpriu ali. Ainda faltava-se 7 anos para o povo judeu se converter. Dos 490 anos livre que o povo tinha para se converter, faltava-se apenas 7 anos. E ele firmará concerto com muitos por uma semana. A semana aqui mencionada é a última das 70. São os últimos 7 anos do período designado especialmente aos judeus. Durante esse tempo, que se estende ao ano 27 ao ano 34 depois de Cristo, Cristo a princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos estendeu o convite do evangelho especialmente aos judeus. Ao saírem os apóstolos com as boas novas do reino, a instrução do Salvador foi: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 depois de Cristo, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, deu ele fim ao sistema de ofertas que por 4.000 anos apontará para o Cordeiro de Deus. O tipo encontrou o antítipo, e todos os sacrifícios e oblações do sistema cerimonial cessaram. As 70 semanas ou 490 anos especialmente conferidas aos judeus terminaram, como vimos, no ano 34 depois de Cristo. Neste tempo, pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua rejeição do evangelho por efeito do martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição ao fugirem de Jerusalém, iam por toda parte, anunciando a palavra. Quer dizer, Jesus ia firmar uma aliança de 7 anos com o povo. Do ano 27 ao ano 34. 7 anos, 27 mais 7, 34. Mas naquela metade daquela semana fez cessar o sacrifício. Ela morreu na cruz, 3 anos e meio. Sobraria 3 anos e meio, que era para o povo judeu se converter. Mas, com a morte do martírio Estevão, acabou. Sua chance, Israel, acabou. Não tem mais chance. Quer dizer, a partir dali, a pregação iria para os gentios, por toda a parte do mundo. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos capítulo 8, verso 5. Pedro, divinamente guiado, discernou o evangelho a Cornélio, o centurião de Cesareia, que era um homem temente a Deus. E o zeloso Paulo, conquistado para a fé cristã, foi comissionando a levar as alegres novas aos gentios de longe. Atos capítulo 8, versos 4 e 5 e capítulo 22, verso 21. Até que cada especificação da profecia foi estritamente cumprida, e o início das 70 semanas foi estabelecido além de toda a disputa em 457 a.C., tendo seu término em 34 depois de Cristo. Por esses dados não há dificuldade em se achar o final dos 2.300 dias. Separadas as 70 semanas ou 490 dias dos 2.300 dias, remanescem ainda 1.810 dias. Após o término dos 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda ser cumpridos. A partir do ano 34 de nossa era, os 1.810 anos estender-se-ão até 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8,14 terminariam em 1.844. No encerramento deste grande período profético, consoante o testemunho do anjo de Deus, o santuário será purificado.
Assim, o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente se cria iria ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo, foi definitivamente apontado. Miller e seus companheiros a princípios criam que os 2.300 dias terminariam na primavera de 1844, enquanto que a profecia apontava para o outono daquele ano. A interpretação equivocada deste ponto trouxe o desapontamento e perplexidade aos que haviam fixado a primeira data como o tempo da vinda do Senhor. Mas isto não afetou no mínimo que fosse a força do argumento que mostrava terem os 2.300 dias terminando no ano de 1844. E que o grande advento, representado pela purificação do santuário, deveria então ter lugar. Dedicando-se ao estudo das Escrituras com o intuito de provar que elas eram uma revelação divina, Miller não tinha de início a mais leve expectativa de chegar à conclusão que alcançará. Ele próprio dificilmente podia dar crédito aos resultados de sua investigação, mas a evidência escriturística era demasiado clara e poderosa para ser posta de lado. Ele já havia dedicado 2 anos ao estudo da Bíblia, quando em 1818 alcançou a solene conclusão de que em cerca de 25 anos Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Assim expressou Miller: não é preciso dizer que o contentamento que me encheu o coração, diante da prazerosa perspectiva, nem do ardente anseio da minha alma, em participar das alegrias dos remidos. A Bíblia era para mim então um livro novo. Era realmente um banquete para a razão. Tudo que para mim era obscuro, místico ou nebuloso em seus ensinos foi dissipado de minha mente e diante da clara luz que agora resplandecia de suas páginas sagradas. E, quão brilhante e gloriosa a verdade me pareceu! Desapareceram todas as contradições e inconsistências que eu antes encontrava na palavra, e embora houvesse muitas partes das quais eu não tinha ainda uma compreensão satisfatória, todavia tanta luz nela emanará para a iluminação de minha mente antes estenebrecida. Quando senti deleite ao estudar as Escrituras, satisfação essa que nunca antes supus pudesse derivar de seus ensinos. Bliss. Com a solene convicção de quase esses momentosos eventos preditos nas Santas Escrituras deveriam ser cumpridos em breve, uma questão surgiu diante de mim com grande poder, concernente ao meu dever para com o mundo em vista da evidência que afetará a minha própria mente. Bliss. Miller não pode senão sentir o que era ser seu dever partilhar com os outros a luz que havia recebido. Esperava encontrar uma posição por parte dos ímpios, mas confiava em que todos os cristãos regozijavam-se e iam na esperança de ser um Salvador, a quem professava amar. Seu único receio era que, em sua grande alegria diante da perspectiva do glorioso livramento, a ter lugar em breve, muitos recebessem a doutrina sem examinar suficientemente as Escrituras como a prova de sua verdade. Titubeou, por conseguinte, em apresentá-la por temer estar em erro e tornar-se um meio de desviar dos outros. Assim foi ele levado a rever as evidências em apoio das conclusões às quais havia chegado e a considerar cuidadosamente cada dificuldade que se apresentava à sua mente. Constatou que as objeções se desvianciam diante da luz da palavra de Deus, como a bruma diante dos raios do sol. 5 anos dependidos desse modo deixaram-no plenamente convencido da correção de suas opiniões. E agora o dever de tornar conhecido aos outros que cria ser ensinado tão claramente nas Escrituras impedia sobre ele com nova força. Miller confessou: quando me achava em meus negócios, ressoava continuamente em meus ouvidos: vai e fale ao mundo sobre o perigo que ele corre. O texto que constantemente me corria era: se eu disser a um ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falardes para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Mas quando tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes a tua alma. Ezequiel capítulo 33, verso 8 e 9. Senti que os ímpios
E se os ímpios pudessem ser eficazmente advertidos, multidões deles se arrependeriam, e que se eles não fossem admoestados, seu sangue poderia ser requerido de minha mão. Bliss. Ele começou a apresentar seus pontos de vista, em particular quando lhes deparava uma oportunidade, orando para que algum pastor pudesse sentir sua força e devotar-se à sua promulgação. Mas Miller não podia banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir ao dar a advertência. Aquelas palavras estavam sempre a remitir em sua mente. Vá e conte isso ao mundo, seu sangue requerirei das tuas mãos. Esperou por 9 anos com o fardo de aprisionar a alma até que em 1831, pela primeira vez, deu publicamente razões de sua fé. Assim como Eliseu foi chamado quando arava com seus bois no campo, a fim de receber o manto da consagração ao ofício profético, também Guilherme Miller foi convidado a deixar o arado e abrir ao entendimento do povo e os mistérios do reino de Deus. Com temor, deu ele o início ao seu trabalho, levando seus ouvintes passo a passo através dos períodos proféticos, até o segundo aparecimento de Cristo. A cada esforço ele ganhava força e coragem, vendo o grande interesse despertado por suas palavras. Foi somente por solicitação de seus irmãos, em cujas palavras ele ouviu o chamado de Deus, que Miller concordou em apresentar seus pontos de vista em público. Estava então com 50 anos de idade e desacostumado a falar em público. Sentia-se sobrecarregado com o senso de sua incapacidade para a obra que estava diante dele. Mas desde o princípio seus trabalhos pela salvação de almas foram abençoados de modo notável. Sua primeira conferência foi seguida de um desapartamento religioso, no qual se converteram 13 famílias inteiras, com exceção de 2 pessoas. Foi imediatamente convencido a falar em outros lugares, e quase em toda parte seu trabalho resultava em um avivamento da obra de Deus. Pecadores eram convertidos, cristãos eram despertados para uma maior consagração, e deístas e incrédulos reconheciam a verdade da Bíblia e da religião cristã. Testemunho daqueles entre os quais trabalhavam alcançava uma classe de pessoas que não estava dentro da influência de outros homens. Bliss. Sua pregação era calculada para despertar a opinião pública para os grandes temas da religião e deter o crescente mundaísmo e sensualidade da época. Em quase todas as cidades havia muitas centenas até de conversões como resultado de sua pregação. Em muitos lugares as igrejas protestantes de quase todas as denominações abriram-lhe as portas, e os convites ao trabalho vinham geralmente dos pastores das várias congregações. Miller adotava como regra invariável não trabalhar em qualquer lugar para o qual não fosse convidado. No entanto, logo viu ser impossível atender metade dos pedidos que lhe eram feitos. Muitos que não aceitaram seus pontos de vista quanto ao tempo exato do segundo advento estavam convencidos da certeza e proximidade da vinda de Cristo e de sua necessidade de preparo. Em alguma das grandes cidades, sua obra produziu marcante impressão. Vendedores de bebidas abandonaram seu comércio e transformavam suas lojas em sala de reuniões. Antes da jogatina eram fechados. Incrédulos deístas, universalistas e os mais libertinos eram transformados, alguns dos quais por anos não entravam numa casa de culto. Reuniões de oração eram realizadas pelas várias denominações. Diferentes bairros para cada hora do dia. Homens de negócios reuniam-se ao meio-dia para oração e louvor. Não havia nenhum hesitamento ou esdrúxulo, mas uma quase universal solenidade da mente das pessoas. Em sua obra, como dos primeiros reformadores, tendia antes para convencer o entendimento e despertar a consciência de que meramente excitar as emoções. Em 1833, Miller recebeu da Igreja Batista a qual pertencia uma licença para pregar.
Grande número dos pastores de sua denominação também aprovava a sua obra, e foi com essa aprovação formal que ele continuou seus trabalhos. Ele viajou e pregou incessantemente, embora seus trabalhos pessoais estivessem circunscritos principalmente à Nova Inglaterra e Estados Centrais. Por muitos anos, suas despesas foram custeadas inteiramente por seus próprios recursos. Ele nunca recebeu posteriormente o suficiente para cobrir os gastos de viagens aos lugares a que era convidado. Assim, seus trabalhos públicos, longe de serem um benefício penunciário, eram-lhe pesada carga às posses, que gradualmente diminuíram durante esse período de sua vida. Tinham numerosa família, mas como todos ali eram econômicos e instruídos, sua fazenda bastava para a manutenção de todos. Em 1833, 2 anos após Miller ter começado a apresentar publicamente as evidências da breve vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indicativos de seu segundo advento, disse Jesus. As estrelas cairão do céu, Mateus capítulo 24, verso 29, e João no Apocalipse declarou ao contemplar em visão as cenas que anunciavam o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Apocalipse capítulo 6, verso 13. Esta profecia teve um impressionante cumprimento na grande chuva de meteoritos de 13 de novembro de 1833. Essa foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes jamais registrada na história. Todo o firmamento sobre os Estados Unidos teve ígnea emoção durante horas. Nenhum fenômeno celeste jamais ocorreu neste país, desde as primeiras fases da colonização, que foi visto com tanta admiração por uma classe ou tal temor e alarme por outra. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perduram em muitas mentes. Numa caiu uma chuva mais intensa do que a queda de meteoros em direção à Terra, leste, oeste, norte e sul. Tudo era o mesmo. Em uma palavra, todo o céu parecia em movimento. A exibição, como descrita no diário do professor Silliman, foi vista por toda a América do Norte, desde as 2 horas até o pleno dia, estando-se o céu perfeitamente tranquilo e sem nuvens. Um incessante jogo de luzes ofuscando se manteve em todo o firmamento. Progresso americano ou grandes acontecimentos do maior dos séculos. R.M. Devens. Nenhuma linguagem realmente pode descrever o esplendor daquela apresentação magnificente. Ninguém que não a tenha testemunhado pode formar uma concepção adequada de sua glória. Parecia que todo o céu estrelado se havia reunido num ponto próximo ao zênite, e as estrelas fossem simultaneamente lançadas com a velocidade do relâmpago a cada parte do horizonte. E todavia não se esgotavam. Milhares rapidamente seguiam a trilha dos milhares como se criados para a ocasião. F. Red no Christian Advocate, Andy Jornal, do dia 13 de dezembro de 1833. Não seria possível contemplar uma imagem mais correta da figura lançado em seus figos, quando soprada por poderoso vendaval. Theodis Countryman, no Advertice Vespiro de Portland, de 26 de novembro de 1833. No dia seguinte ao espetáculo, Henry Dana Award assim descreveu o maravilhoso fenômeno. Nenhum filósofo ou erudito falou sobre ou registrou. Suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem pela manhã. Um profeta 1800 anos antes predisse exatamente. Se não tivermos dificuldades de entender as estrelas cadentes como significado queda de estrelas, no início sentido em que é possível ser literalmente verdadeiro. Journal of Commerce, de Nova York, de 14 de novembro de 1833. Assim se tornou conhecido o último dos sinais de sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou aos seus discípulos: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus capítulo 24, verso 33. Depois desses sinais, João contemplou o próximo grande evento impendente. Os céus enrolando-se como pergaminho, a terra sendo sacudida, as montanhas e ilhas removidas de seus lugares, e os ímpios tomados de pavor procuravam fugir da presença do Filho do Homem.
Muitos que testemunharam a queda das estrelas viram-na como um arauto do juízo vindouro, um tipo terrível, seguro e anunciador, como misericordioso sinal do grande e terrível dia. The Old Countryman. Desta forma, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia, e muitos levados a dar atenção à advertência do segundo advento. E no ano de 1840, outro notável cumprimento profético excitou o interesse geral. 2 anos antes, Josias Litch, um dos principais ministros que apregavam o segundo advento, publicou uma exposição de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano e especificando não apenas o ano, mas o exato dia no qual isso teria lugar, de acordo com a sua explanação, que era simplesmente uma questão do cálculo de períodos proféticos das Escrituras. O governo turco abriria mão de sua independência no 11º dia de agosto de 1840. Só um relato aqui. Cara, esse escritor escreveu, cara, que no Apocalipse 9, cara, das trombetas, cara, que era o Império Otomano. Mas o texto de Apocalipse, cara, no capítulo 8, cara, do sétimo selo, cara, que é o fechamento da porta da graça, cara, está bem explicado. Cara, os anjos receberam a trombeta. Depois desses acontecimentos, cara, que Jesus jogou incensário na terra, cara, e levantou a mão aos céus e declarou: está feito, ele está determinado, cara, os salvos e os ímpios, acabou. E ali fala, cara, e foi entregue as 7 trombetas para os 7 anjos. Como que as trombetas já foram tocadas? Heresia, distorção de palavras. É o que a igreja adventista hoje prega. Cara, quem prega a profecia. Por quê? Contorce a palavra e não quer perder isso. Cara, o din-din, cara, na conta, cara, o cargo que está à disposição sua. Como disse e falo, preferia perder minha posição, meu salário, do que perder a minha alma. Cara, mentindo para o povo. Cara, jamais eu preferiria o dinheiro em vez da minha alma. Cara, que se perderá. A predição foi amplamente divulgada e milhares acompanharam o curso dos acontecimentos com intenso interesse. No próprio tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim colocou sob o controle das mãos cristãs. O evento cumpriu-se exatamente a profecia. Quando isso se tornou conhecido, multidões foram convencidas da correção dos princípios de interpretação profética adotadas por Miller e seus associados, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar o que para publicar seus pontos de vista. De 1840 e 1844, a obra se estendeu rapidamente. Quer dizer, até Guilherme Miller, cara, além de se enganar, cara, no grande dia, cara, que ele falou que seria a volta de Jesus, que não era a volta de Jesus, cara, ainda mais foi enganado, cara, por pregar, cara, sobre o Império Otomano. Cara, não tem nada a ver com as trombetas. Cara, isso é história apenas. Está na enciclopédia, cara, do Império Otomano, que não tem nada a ver com trombetas. Eu só estou lendo aqui o que está escrito, que a Ellen White relatou aqui. Cara, mas eu não concordo. Cara, também ela, cara, como se diz, escreveu, cara, relatando apenas. Cara, não confirmou nada. Cara, ela só escreveu a história. Guilherme Miller possuía grandes faculdades intelectuais disciplinadas pela reflexão e estudo. A estas capacidades acrescentou ele a sabedoria do céu. Unindo-se à fonte da sabedoria, Miller era um homem de grande valor que despertava respeito e estima onde quer que integridade de caráter e excelência moral fossem consideradas. Unindo-se verdadeira bondade de coração com humilde cristã, mais o poder do autocontrole. Era atencioso e infável com todos, pronto para ouvir as opiniões dos outros e pesar seus argumentos.
sem paixão ou hesitação, provava todas as teorias e doutrinas pela palavra de Deus. Seu sólido raciocínio mais o profundo conhecimento das Escrituras capacitavam-se sem refutar o erro e expor a falsidade. Todavia não levou avante seu trabalho sem acerba posição. Como acontecerá com os primeiros reformadores, as verdades que apresentava não foram recebidas com favor pelos mestres religiosos populares. Como esses não pudessem sustentar sua posição pelas Escrituras, eram forçados a lançar mão de citações e de doutrinas, homens, das tradições dos pais da Igreja. A palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do advento. A Bíblia e a Bíblia só era a sua senha. A falta de argumentos escriturísticos por toda a parte dos opositores era suprida pelo ridículo e pela zombaria. Tempo, meios e talentos eram empregados em caluniar aqueles cuja única ofensa era aguardar com júbilo o retorno de seu Senhor e esforçar-se por viver vida santa e exortar-los os outros a se prepararem para o seu aparecimento. No próprio tempo especificado à Turquia por intermédio de seus embaixadores. Diligentes foram os esforços feitos para que a mente do povo fosse desviada da questão do segundo advento. Fazia-se parecer um pecado algo que os homens deveriam se envergonhar, estudar as profecias referentes à vinda de Cristo e ao fim do mundo. Assim, o ministério popular buscava solapar a fé e a palavra de Deus. Seu ensino tornava os homens incrédulos e muitos se acharam no direito de agir conforme seus próprios desejos ímpios. Então, os autores atribuíam todo esse mal aos adventistas. Conquanto lutando as casas de ouvintes atentos e inteligentes, o nome de Miller era raramente mencionado pela imprensa religiosa, exceto para fins de acusação e ridículo. Os descuidados e ímpios, encorajados pela posição dos ensinadores religiosos, lançavam mão de expressões infamatórias, gracejos blasfemos e ordinários em seus esforços de acumular ofensas sobre ele e o seu trabalho. O homem grisalho que deixar um lar confortável para viajar às suas próprias custas de cidade em cidade, de vila em vila, trabalhando incessantemente a fim de levar ao mundo e a solene advertência do juízo vindouro, era de modo vil denunciando como fanático, mentiroso e velhaço. O ridículo e a falsidade, um insulto acumulado sobre ele, provocaram indignados protestos mesmo por parte da imprensa secular. Tratar um assunto de tão tremenda majestade e terríveis resultados com leviandade e cinismo eram declarados por homens mundanos não ser meramente para se divertir com os sentimentos de seus defensores, mas fazer zombaria do dia do juízo, escarnecer do próprio Deus e ridicularizar os terrores de seu tribunal. Bliss. O instigador de todo mal buscava não somente contrafazer o efeito da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando sua satisfação própria. Suas palavras claras e cortantes despertavam inimizade. A oposição manifestada pelos membros da Igreja à sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe. Os inimigos conspiraram para lhe tirar a vida quando saísse do local da reunião, mas anjos de Deus se achavam entre a multidão e um deles era a forma humana. Tomou o braço desse servo do Senhor e conduziu-o em segurança para longe da multidão oferecida. Sua obra ainda não estava determinada e Satanás e seus missionários ficaram desapontados pelo fracasso de seus planos. A despeito de toda a oposição, o interesse no movimento adventista continuou a crescer. De dezenas e centenas, as congregações cresceram em muitos milhares. Houve grande acesso às várias igrejas, mas depois de algum tempo manifestou-se o espírito de oposição contra esses conservos, e as igrejas começaram a tomar medidas disciplinares contra os que tinham abraçado os pontos de vista de Miller. Essa ação fez com que houvesse uma resposta de sua pena dirigida aos cristãos de todas essas denominações, requerendo que se disse suas doutrinas eram falsas, seu erro lhe fosse mostrado pelas Escrituras. Disse ele: o que temos crido que não nos tenha sido ordenado pela palavra de Deus.
a qual vocês mesmos admitem ser a única regra de sua fé e prática. Que temos nós feitos que provocasse tão violentas denúncias contra nós, tanto do púlpito quanto a da imprensa, e desse a vocês motivo justo para nos excluir, os adventistas, de suas igrejas de comunhão? Se estivéssemos errados, peço que nos mostrem em que consiste nosso erro. Mostrem-nos pela palavra de Deus que estamos em erro. Já temos sido ridicularizados o suficiente. Isso nunca nos poderá convencer de que estamos laborando em erro. Unicamente a palavra de Deus pode mudar nossos pontos de vista. Nossas conclusões foram extraídas em deliberação e orações, enquanto constatamos sua evidência nas Escrituras. Cada época, as advertências que Deus enviou ao mundo por meio de seus servos foram recebidas com semelhante incredulidade e descrença. Quando a iniquidade dos antediluvianos obrigou ao Senhor a trazer o dilúvio sobre a terra, primeiramente ele se fez conhecer seu propósito para que pudesse ter a oportunidade de deixar os seus maus caminhos. Durante 125 anos soou nos ouvidos daquela geração a advertência para que se arrependessem, sobre a pena de a ira de Deus ter de se manifestar a fim de os destruir. Mas a mensagem lhes pareceu um conto ocioso e não acreditaram nela. Incentivados por sua própria impiedade, zombaram do mensageiro de Deus, fazendo pouco caso de suas súplicas, até o acusando de presunção. Como ousa um homem levantar-se contra todos os grandes da terra? Se a mensagem de Noé era verdadeira, por que o mundo tão não viu e creu? A palavra de um homem contra a sabedoria de milhares. Não queriam dar crédito à advertência, nem buscar refúgio na arca. Escarnecedores apontavam para as coisas da natureza, a invariável sucessão das estações, o céu azul que nunca havia derramado chuva, os campos verdejantes refrescados pelo suave orvalho da noite. Exclamavam: não fala ele por parábolas. Zombeteiramente declaravam ser o pregador da justiça em entusiastas e malucado, e continuavam mais ansiosamente em buscar prazeres mais determinados de seus maus caminhos do que nunca dantes. Mas sua incredulidade não impediu o evento profetizado. Deus suportou longamente sua impiedade, dando-lhes ampla ocasião para se arrependimento. Mas o tempo apontado, os juízos do Senhor cairiam sobre os que haviam rejeitado sua misericórdia. Cristo declara que existirá idêntica incredulidade no tocante da sua segunda vinda. Como o povo nos dias de Noé não o conheceu até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também nas palavras de nosso Salvador a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 39. Quando professa o povo de Deus estiver se unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo com eles e se unindo em prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos matrimoniais estiverem a tocar, e todos os olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade mundana, então subitamente, como um relâmpago flameja dos céus, virá o fim de suas brilhantes visões e esperanças enganadoras. Assim como Deus comissionou o seu servo para advertir o mundo sobre o dilúvio por vir, também enviou mensageiros escolhidos para tornar conhecida a proximidade do juízo final. E como os contemporâneos de Noé se riram para escarnecer das predições do pregador da justiça, assim nos dias de Miller, muitos mesmos dentre o povo professo de Deus zombavam das palavras da advertência. E por que a doutrina e a pregação da segunda vinda de Cristo foram tão mal recebidas pelas igrejas? Enquanto que para os ímpios o advento do Senhor traz miséria e desolação, para os justos está repleto de alegria e esperança. Essa grande verdade tem sido a consolação dos fiéis e de Deus através de todos os séculos, porque se tornou ela com seu autor uma pedra de tropeço e rocha de escândalo a seu povo professo. Foi nosso Senhor mesmo que prometeu aos seus discípulos: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 3. Foi um misericordioso Salvador que, antecipando-se à solidão e à tristeza de seus seguidores, comissionou anjos para lhe confortar, então, com a certeza que ele viria novamente em pessoa, assim como ascendeu para o céu. Enquanto os discípulos estavam olhando fixamente para cima e a fim de apanhar a última cena daquele a quem amava, sua atenção foi atraída pelas palavras:
Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Atos capítulo 1, verso 11. A esperança foi acesa novamente pela mensagem angélica. Os discípulos tornaram um grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas capítulo 24, versos 52 e 53. Não se regozijava porque Jesus se havia separado deles e fosse deixados a lutar com as provações e tentações do mundo, mas em virtude da certeza dada pelo anjo que ele viria novamente. A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora assim como quando foi feita pelos anjos aos pastores de Belém, as boas novas da grande alegria. Aquele que realmente amava o Senhor, que ama o Senhor, não podem se saudar com alegria o anúncio encontrado na palavra de Deus, e de que aquele que estão centralizadas as suas esperanças da vinda eterna vem outra vez, não para ser insultado, desprezado e rejeitado, como aconteceu em seu primeiro advento, mas com poder e glória para redimir o seu povo. São aqueles que não que não amam o Salvador, que desejam que ele não venha. E não poderá haver evidência mais conclusiva de que as igrejas se afastaram de Deus do que a irritação e a amoniosidade despertada por essa mensagem enviada pelo céu. Os que aceitaram a doutrina do advento foram despertados para a necessidade do arrependimento e humilhação perante Deus. Muitos haviam por longo tempo hesitado entre Cristo e o mundo, agora compreendiam que era tempo de tomar uma posição. As coisas da extremidade assumiam para eles uma inusitada realidade. O céu estava próximo e eles se sentiam culpados diante de Deus. Bliss. Os cristãos foram despertados para uma nova vida espiritual, sentiram que o tempo era curto e aquilo que eles tinham de fazer por seus semelhantes deveria ser realizado rapidamente. A terra recusava e a extremidade parecia abrir-se perante eles, e a alma, contudo, que está ligado à sua aventura ou desgraça eterna, sentia de que todo objetivo mundano estava se eclipsando. O Espírito de Deus repousava sobre eles, dotando de poder os ferventes apelos feitos aos seus irmãos e aos pecadores a fim de se prepararem para o dia de Deus. O testemunho silencioso de sua vida diária era uma constante reprovação aos membros da igreja formais e não consagradas. Esses não desejavam ser perturbados em sua busca de prazer e sua dedicação ao lucro e à ambição de honras mundanas. Por essa razão suscitaram-se a inimizade e a oposição contra a fé adventista os que proclamavam. Como os argumentos referentes aos períodos proféticos se mostrassem irrefutáveis, os oponentes se esforçavam por desencorajar a investigação desse assunto, ensinando que as profecias estavam seladas. Desta maneira, os protestantes seguiram nas pisadas dos romanistas. Enquanto a igreja papal impedia que o povo tivesse a Bíblia, as igrejas protestantes defendiam a ideia de que uma parte importante da palavra sagrada, parte essa que apresentava verdades especialmente aplicáveis ao nosso tempo, não podia ser compreendida. Ministros e povo declararam que as profecias de Daniel e Apocalipse eram mistérios incompreensíveis, mas Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel concernentes aos acontecimentos a terem lugar no seu tempo, e disse: quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, verso 15. E a questão de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contraditada pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3. Diz o profeta: bem-aventurado aquele que lê, àqueles que não irão ler. A bênção não é para estes. Os que ouvem, alguns também se recusam a ouvir qualquer coisa referente às profecias. A bênção não é para esta classe, e guardam as coisas que nela estão escritas. Muitos se recusavam a dar ouvidos às advertências e instruções contidas no Apocalipse. Nenhum desses pode reclamar a bênção prometida. Todos que ridicularizavam os assuntos da profecia, zombando dos símbolos e ali mostrados solenemente. Todos os que se recusavam a reformar a vida e preparar-se para a vinda do Filho do Homem, senão não serão abençoados. Em face do testemunho da inspiração, como ousam os homens ensinar que o Apocalipse é um mistério que está além do alcance da compreensão humana?
Ele é um ministério revelado, um livro aberto, estudo do Apocalipse diretamente para as profecias de Daniel. E ambos apresentam a instrução mais importante dada por Deus ao homem, referentes a eventos que terão lugar no final da história deste mundo. Foram mostradas a João cenas de profundo e hesitante interesse na experiência da igreja. Viu ele a oposição, os perigos e os conflitos do livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens derradeiras que devem amadurecer a seara da terra, quer como molhos para o celeiro celestial ou feixes para os fogos da destruição. Foram-lhe revelados assuntos da tremenda importância, especialmente para a última igreja, para que aqueles que se volvessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos com a revelação dos perigos e conflitos que haveriam de enfrentar. Ninguém precisa estar em trevas quanto àquilo que está por vir sobre a terra. Então, por que essa decimada ignorância com relação a uma parte importante dos escritos sagrados? Porque esta relutância geral para investigar seus ensinos. Isso é resultado de um estudo de reforço do príncipe das trevas para ocultar os homens daqueles que mostra claramente os seus enganos. Por essa razão, Cristo, o revelador, antecipando a luta que seria travada contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre todos os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia. Quer dizer, povo de Deus, essa foi a história de Guilherme Miller, que estudou de Gênesis ao Apocalipse. Ela pregou sobre a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Ele leu toda a Bíblia, mas ele não leu, ele não prestou atenção em Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele foi como, ele pensou que era o santuário da terra, que ainda tivesse, que era em predição da profecia, que a profecia estivesse ligada ao tabernáculo da terra, que era o santuário da terra. Mas não. O que aconteceu em 1844? Por que houve desapontamento? Porque eles não prestaram atenção no livro de Hebreus, que fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele foi sacerdote do ano 31 até 1844, e do ano de 1844 até agora, do ano 31 até 1844, ele foi sacerdote. Do ano 1844 até agora, até a sua volta, ele é sumo sacerdote. Do ano 31 a 1844, ele estava no lugar santo, mas ele visitava o Pai, porque ele tinha acesso ao Pai, mas ele estava no lugar santo. Agora, em 1844, ele está no lugar santíssimo. De 1844 até agora. Então, quer dizer, isso que Guilherme Miller não prestou atenção. Jesus não veio no dia 22 de outubro de 1844, no outono. Por isso que teve o desapontamento. Depois que teve a revelação, que Jesus estava como sumo sacerdote. Mas demoraram. Aí recebeu zombaria, eles foram zombados. Aí vocês não falaram que era a volta de Jesus? Jesus não voltou, seus palhaços. Falaram para eles, mas é como se diz. Mas não desacreditaram. Manteram-se firmes, e por isso que fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuaram preditando as profecias. Continuaram pregando as profecias. Que hoje na Igreja Adventista não tem mais profecias. Eu relato aqui as profecias para vocês. Porque nas igrejas não existem mais. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus, por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-se de mim o seu servo, para pregar esta palavra, para pregar esse alerta para o povo, para de não se enganar com as profecias, e sim ler e estudar as profecias com verdade e clareza. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essas horas e minutos que o Senhor esteve comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia.
Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!